Quero compartilhar algo com você nessa noite. Acendeu a luz para você ler a Bíblia agora. Abre a sua Bíblia comigo no texto de João. Surpreendentemente, ninguém pregou até esse momento João 6. Então, sendo assim, já que ninguém pregou, eu não preguei propositalmente, que eu falei, todo mundo vai pregar João 6, como eu ia começar, eu falei, não vou pregar primeiro João 6, senão eu vou acabar deixando algum dos meus irmãos que vem depois de mim, com menos opções. Aí foi pregado tudo que é possível, menos João 6, e então é comigo, né, tá para mim, e eu preciso aqui da minha Bíblia, porque além do meu esboço aqui, eu fiz algumas anotações aqui, eu quero ter ela aqui. Muito bem, João 6, eu vou ler só 3 versículos, na verdade 4, a partir do versículo 10. Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Só esses 4 versículos. Para você que talvez não conheça o contexto da história, Jesus ele está caminhando com os discípulos e ele vem vindo em vários lugares. E pelos vários lugares que Jesus ele está passando, Jesus vem fazendo milagres. E milagres para praticamente todas as pessoas que se aproximavam dele. Então nós temos paralítico, nós temos cego, nós temos surdo, nós temos leproso, nós temos endemoniado, todo mundo chega próximo de Jesus. E a maioria dessas pessoas, em alguns lugares, todas as pessoas eram curadas. Então Jesus ele se torna alguém que atraía multidões. E eu não sei se você percebe, todo lugar em que Jesus está atrai multidões. Por isso que eu não acredito em igreja que não cresce, porque se Jesus está nesse lugar, ele atrai multidões. Então a gente vai ter em 3 cultos no domingo de ceia, logo vai ter 3 em todos, depois vai estar a igreja nova com 1.000 pessoas, depois vai ter 2 cultos com 1.000, depois vai ter 3 cultos com 1.000, depois nós vamos construir uma outra igreja para 5.000, até o dia que a gente comprar o estádio do Corinthians e fizer culto lá, porque tem que ser assim, porque Jesus atrai multidões. Agora, existem muitas pessoas que seguem Jesus, mas nem todos são discípulos. Existe então a multidão que segue Jesus, e qual é o interesse da multidão que segue Jesus? A multidão que segue Jesus quer ver os milagres que ele faz, quer ver o extraordinário que ele está fazendo, e existem os discípulos que estão ali mais próximos de Jesus. Então essa multidão que seguia Jesus não tinha nada a perder. O objetivo dela seguindo Jesus era que fosse tocado e um milagre acontecesse, não tinha nada a perder. E o texto de João, ele inicia dizendo que Jesus olhou para essa multidão e percebeu que ela estava faminta. Nos textos paralelos mostram isso. Aqui em João, Jesus faz uma pergunta para os discípulos assim: olha, vamos dar comida para essa gente, porque já fazem dias que eles estão caminhando, horas que eles estão caminhando com a gente, eu não vi até agora ninguém comendo. E multidão faminta é preocupante, irmãos. Não sei se você já foi em algum lugar, ou você já andou com gente faminta, é dureza. Não é verdade? Quando você está lá, passa uns dias, eu tenho 2 menininhas, e olha, todo dia, quando eu pego elas na escola, eu chego em casa, o meu período de 1 hora que eu fico com elas, entre a hora que eu pego elas na escola e até a hora que a Kézia chega em casa, sou eu correndo atrás de comida. É pão, é maçã, é banana, é tapioca, é rap com alguma coisa, é danoninho, elas vêm assim, isso que elas tomam café, almoçam, tomam lanche da tarde na escola, fazem tudo isso, muito obrigado, e chegam em casa, parece que abriu, saiu de um deserto. Eu falo com elas, essas meninas não comem não,
Aí eu pego a lancheira e elas comeram, e vem lá no lanche, vem o recadinho, almoçaram. E eu falo assim, meu Deus, se essas duas já fazem tudo isso aqui, eu imagino uma multidão faminta. Porque o texto fala de 5.000 homens, mas tinham crianças. Já viu criança faminta, né, papai? Quero comer, quero comer, quero comer, quero comer. Igual quando você vai viajar com criança, papai, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Não tá chegando, falta bastante, espera aí, passa 5 minutos, tá chegando, tá chegando. E Jesus está ciente de que isso está acontecendo. Agora, o que eu quero destacar com você, não é a multidão que recebe a multiplicação, mas eu quero chamar a sua atenção àquilo que acontece com a vida dos discípulos. Por quê? Porque a multidão, ela recebe o milagre, mas os discípulos recebem os segredos. E você sabe que sempre que tem segredo, a gente tem que parar, porque segredos não se revelam a muitas pessoas, segredos se revelam aos mais próximos. E Jesus então aqui não está preocupado apenas com a multidão. Qual é a preocupação com a multidão? A preocupação com a multidão é matar a fome. Agora, a preocupação com os discípulos, a preocupação com os seus seguidores mais íntimos, são ensinamentos, porque na sequência da vida deles, são eles que serão os responsáveis pela multiplicação. Olha, tem gente que vai caminhar na sua vida, para viver a multiplicação. Mas o responsável por entender e permitir e fazer a multiplicação acontecer na sua vida é você. Você já viu, por exemplo, olha o Neymar. O Neymar tem centenas de milhares de amigos que andam com ele, não tem? Tem lá os parças deles, 20, 30, 40, vou falar uma palavra, não, eu ia falar uma palavra, vou economizar hoje, 40 candangos, que eles estão lá em toda a foto com o Neymar. O que eles fazem da vida? Você já viu? Toda hora está em algum lugar. Eles simplesmente se beneficiam da multiplicação que o Neymar experimenta. Mas quem descobriu o segredo da multiplicação nem foi o pai do Neymar, nem a mãe do Neymar, foi o Neymar. Porque ele recebeu um dom de Deus e treinou e fez lá a vida, e hoje ele experimenta tudo isso. Mas tem uma cambada que anda com ele que experimenta a multiplicação. Quando as coisas boas acontecem na nossa vida, vem um monte de gente a reboque, vem ou não vem? Experimenta, quer ver? Experimenta comprar uma casa na praia. Você vai ver um monte de gente, um monte de amigos que você nunca viu na vida. Coloca uma piscina, tira foto e posta no Instagram. Vai aparecer um monte de gente para beneficiar-se da sua bênção, da sua multiplicação. Mas, como chegou lá, eles não sabem. Eles vão aproveitar daquilo que está acontecendo na sua vida, mas como aconteceu, ninguém sabe. E é exatamente isso que está acontecendo. Toda a multidão se beneficia daquilo que Jesus faz, mas os únicos que experimentam e descobrem e a quem são os revelados os segredos da multiplicação são os discípulos. Tanto que o texto bíblico é que revela, porque a multidão não fica sabendo. E o que eu quero compartilhar com você então, são esses segredos que Jesus ensinou para os discípulos, que vão dar uma multiplicação para a sua vida. Vai ter muita gente que vai se beneficiar disso, mas só quem descobriu o segredo vai saber. Qual que é a importância, pastor, de saber o segredo da multiplicação? Simples, porque quem ganha na Mega Sena nunca fica rico. Você sabe disso, né? Quem ganha na Mega Sena fica pobre, porque ele não sabe como gastar dinheiro, ele não foi preparado para isso. Quem fica rico é quem começou a planejar lá na infância, aprendeu a administrar, aprendeu a investir jovem, adolescente, quando casou fez economias, investiu o dinheiro certo, fez tudo certinho. Por isso que eu não acredito nessas pirâmides financeiras milagrosas. Se vem alguém e fala assim, olha, você me dá seu dinheiro e vou ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro fácil em cima disso, desacredita. Porque só tem um jeito de ganhar dinheiro na Bíblia, é com o suor do rosto. E é assim que a gente tem. Então todo mundo que ganha dinheiro fácil perde dinheiro. Agora todo mundo que descobre o segredo, ele pode perder um dia, mas ele vai ganhar no outro dia. Ele pode sofrer um golpe durante a caminhada, mas ele vai ganhar no outro dia, porque é exatamente assim, é o segredo, é a chave do sucesso, é aquele insight que você percebeu no momento que você falou, isso aqui eu não conto para ninguém. Hoje a gente almoça e é abençoado pela Jerusa, né? Aí hoje a gente pediu lá o prato da Jerusa que ela faz na terça-feira. Toda vez que vem é carne de panela, toda vez que vem eu falo, pastor Davi, tem um tempero aqui que a Jerusa coloca, que eu já procurei em todo lugar e eu não sei o que é esse negócio aqui.
Aí ele falou, esse é o pulo do gato. É exatamente isso. É o pulo do gato que a Jerusa descobriu que me faz comprar a carne de panela da terça-feira que ninguém faz. E se você faz diferente, eu não acredito até comer. Você quer que eu acredite, me convida. Certo? E Jesus ensina para os discípulos aqui quais são esses segredos. Então anota aí, porque isso aqui é segredo para a sua vida. Olha o versículo 10. Por isso que eu só separei esses 4 versículos, porque eles estão aqui. Para os discípulos. Jesus respondeu para quem? Para os discípulos. Então ele está falando com os discípulos. Digam ao povo que se sente. Todos sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Presta atenção em algo que está acontecendo aqui. Você tem uma multidão faminta. E aí algum louco, eu não contei essa parte da história, algum precavido, algum mais com a lancheira que a mamãe preparou, um piá de prédio, como diz lá em Curitiba, ele estava com a lancheirinha dele e acharam ele lá com 5 pães e 2 peixinhos. E aí trouxeram para Jesus. Jesus agora está com 5 pães e 2 peixes na mão e com uma multidão faminta na frente. E o que é que Jesus faz? Jesus fala para os discípulos ordenarem para que as pessoas façam o quê? Digam ao povo que se sente. Pergunta, por que é que Jesus mandou os discípulos falarem para o povo se sentar? Eu já preguei um monte de coisa nesse texto aqui, mas isso que eu vou te contar eu nunca preguei. Primeira vez que eu estou pregando. Por que é que Jesus diga ao povo que sente? Simples. Toda vez que você vai fazer uma refeição judaica, você precisa se sentar. Como que era a refeição judaica? Não tinha mesa como a gente tem hoje. Não é verdade? Já viu o japonês almoçando? Não, o japonês, a mesa é baixinha, e aí ele põe uma almofadinha, e ele faz aquele negocinho assim, né? Eu nem sei como é que consegue almoçar 1 hora, meia hora, 40 minutos dessa posição aqui. Só Jesus, não é verdade? E o japonês. E Jesus então manda eles se sentarem. Eles todos se assentam. Por que é que Jesus manda eles se assentarem? Porque essa é a posição de refeição. Agora eu te pergunto, tinha alguma refeição na mesa? Não. Tinha comida para eles? Não. Tinha prato na mesa para eles almoçarem? Não. Mas todos estavam em posição para a refeição. Sabe que a gente acha que a multiplicação ela acontece primeiro, depois a gente está pronto para ela. Mas não é assim. Primeiro eu me preparo, primeiro eu organizo a casa, primeiro eu me assento para a refeição, primeiro eu tenho conhecimento da refeição, para depois a multiplicação acontecer. Tem gente que diz assim, vou usar um exemplo bem gospel, pastor, quando eu pagar minha dívida eu vou dar meu dízimo. Nunca vai dar. Pastor, quando eu tiver carro eu vou dar carona para os irmãos. Nunca vai dar. Pastor, quando eu passar na faculdade, tiver um bom emprego, eu vou me dedicar ao ministério. Nunca vai se dedicar. Porque primeiro eu me preparo, depois Jesus multiplica. Primeiro eu organizo, depois Jesus multiplica. Primeiro eu sento à mesa, depois Jesus multiplica. E não é uma preparação simples, não é uma simples organização. Porque eu não estou preparando a mesa para um almoço que eu estou enxergando. Eu estou preparando a mesa, eu estou preparando a minha vida, eu estou preparando o meu casamento, eu estou preparando as minhas finanças para algo que eu ainda não estou vendo. Os discípulos mandam o povo se sentar sem nenhuma comida. Você imagina a cara dos discípulos quando Jesus fala assim, sentem-se. Manda o povo sentar. Porque nós não estamos falando aqui de qualquer outra coisa, estamos falando de comida desde o primeiro momento. Jesus falou, o povo está faminto, deem comidas a eles. Então eles já sabiam que ia ter almoço, mas agora Jesus não tem nada. Jesus tem 5 pães e 2 peixes na mão. Ele vira para os discípulos e ele fala assim, digam a eles que sentem. Se eu sou discípulo eu falo, diz o Senhor. Você está doido? Eu não vou me meter nessa bronca com 5 pães e 2 peixes. Eu não vou entrar nessa furada sozinho. Por favor, o Senhor que diga, o Senhor que é Jesus aí. Se eles tiverem que bater em alguém, eles que batam no Senhor. Agora imagina 5.000 pessoas olhando 5 pães e 2 peixes e para Jesus, e ele fala assim, e os discípulos falando, sentem-se.
É mais ou menos assim, meu irmão. Você não vê o seu casamento resolvido, você não vê o dinheiro na sua conta, você não vê o milagre na sua enfermidade, você não vê a empresa indo para frente, você não vê a promoção acontecendo, você não vê a porta de emprego abrindo, você não vê as coisas funcionando na sua vida, mas você se prepara para que isso aconteça, porque só vai acontecer com quem está preparado. Eu vi falando isso, pessoal, algum dia vão falar assim, nossa, Samuel, teve sorte, né? Vai lá em São José, passa na avenida principal, vê um prédio de 3 andares, do lado de um Bradesco, uma mega igreja. Aí você fala assim, é porque ele é o filho do bispo, ele foi sortudo, o pai dele ajudou ele, o pai dele deu dinheiro para ele. Pergunta lá, vão falar, porque é isso que acontece, mas ninguém sabe o quanto foi preparo, quanto tempo foi gasto preparando, quantos anos de estudo, quantos anos de faculdade, quantos anos de seminário, quanto tempo dedicado a outras coisas, porque na verdade, antes que a multiplicação aconteça, eu preciso sentar numa mesa, sem ver pães e peixes, me preparar para esse almoço, colocar o prato, colocar o garfo, colocar a faca, colocar o lenço ou o guardanapo no meu colo, para que só depois, e nem sei quando, ela aconteça. Já pensou quanto tempo se passou entre Jesus mandar se sentar e a multiplicação acontecer? Ninguém sabe. Meia hora? 1 hora? 2 horas? 3 horas? Quanto tempo demoraria para organizar aquela multidão de pessoas para almoçar? Quanto tempo levaria para organizar eles em grupos e contar quantas pessoas tem? 50, crianças, saber quantas pessoas tem? A verdade é que todos estavam preparados para uma multiplicação. Você não vai experimentar a multiplicação enquanto você não começar a se preparar. Se você ficar esperando um milagre acontecer, não vai acontecer. Se você ficar esperando uma porta extraordinária, comece um curso hoje. Curso de gestão financeira grátis do Sebrae. Começa a ler um livro hoje. Quando eu casar, eu vou estudar sobre casamento. Furada, você não vai casar nunca ou vai ter um casamento frustrado. Antes de casar, estuda. Antes de criar, quero ter filhos. Jesus não fez um milagre. Leia o livro hoje para ter filhos. Eu quero ter um carro. Faz a prova. Quando eu tiver um carro, eu vou tirar minha carteira. Esquece. Tira a carteira hoje para que depois, quando o milagre acontecer, você já está pronto para isso. Mas prepare-se. Fala para quem está do seu lado aí, se prepara. Se prepara, irmão. Não vai ter multiplicação sem preparação. Mas eu nunca fiz, mas eu não sei. Adquire conhecimento. Coloque-se na mesa. Sente-se. E aí depois vem um segundo segredo, olha só. Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E olha que coisa extraordinária. E todos comeram à vontade. Agora está todo mundo sentadinho para almoçar. Isso aqui é mais loucura ainda. Todo mundo organizado em mesa, prato, garfo, faca, talher, taça, tudo pronto para o almoço. Guardanapo na mesa, as famílias reunidas. E Jesus faz o quê? Ele toma 5 pães, toma os pães, toma os peixes e agradece e serve, reparte entre o povo, agradece e serve. Mas olha o que me chama a atenção, é uma expressão que vem aqui, fala assim, e todos comeram à vontade. Sabe por que Jesus, ele faz o milagre? Sabe por que a multidão recebe a multiplicação? Sabe por que os discípulos aprendem e repetem isso na vida deles? Porque eles observaram o processo da multiplicação. Tem gente que acha que a vida é assim, eu falo isso aqui no treinamento de servo, se você quiser saber mais, venha. Você está um dia aqui e de repente o milagre aconteceu e você apareceu aqui, bum, nossa, agora o pastor Davi tem um carro, que ele deu o testemunho aqui. Mas você sabe quanto tempo ele anda com um carro ruim? Quanto tempo ele ficou sem receber? Quanto tempo ele guardou para comprar esse carro? Agora, de repente, aquela pessoa apareceu, agora ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Não tem de repente. De repente para nós, que era um desconhecido. De repente para cada um de nós. Mas existe um processo que acontece na vida de todas as pessoas e a gente precisa respeitar os processos de Deus na nossa vida.
A gente precisa respeitar e observar os processos. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Primeiro, Jesus toma os pães nas mãos e não despreza. Olha só, não despreze os começos pequenos, não despreze as pequenas circunstâncias, não despreze as pequenas decisões, não despreze as pequenas contas. Todo mundo que fica endividado, não fica endividado com conta grande, fica endividado com um pãozinho que compra na padaria todo dia, e sobra 2, 3, 4, e no final do mês gastou 50, 60, 100, 200 reais a mais, pãozinho que não comeu. Todo dia todo mundo fica endividado, não é quem leva a marmita que fica endividado, é quem vai todo dia e fala assim, não, é só esse almoço, é só esse lanche. Todo mundo que despreza as pequenas contas, as pequenas vindas, as pequenas palavras, as pequenas decisões, nenhum casamento termina quando o marido ou a mulher sai de casa, ele termina quando naquele dia você decidiu dormir no sofá. Aí um dia dormiu no sofá, outro dia dormiu no sofá, dormiu um mês no sofá, daqui a pouco estava dormindo fora de casa. Eu tenho uma regra, a gente usa uma regra lá em casa, nunca dormir no sofá. Hipótese nenhuma. Não, pode dormir assim, tipo, puxa, esqueceu e dormiu, mas brigou, tem que dormir junto. Tem que resolver, tem que dar um jeito. E Jesus não pega os pãezinhos e fala, Deus, agora o bicho pegou, hein? Tem pouco. Ou pega os pãezinhos e fala, isso aqui não vai dar para ninguém não. Não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não despreze a sua capacidade, não despreze a sua idade, não despreze o teu salário, eu ganho tão pouco, pastor, será que eu vou conseguir? Não despreze. Pastor, eu sou um analfabeto, não despreze. Pastor, eu não terminei o ensino médio, não despreze. Pastor, meu carro é ruim, não despreze. Pastor, minha casa é pequena, não despreze. Segundo, olha, observa, depois ele agradeceu, sem reclamar. Porque tem gente que ele agradece reclamando. Já viu um agradecimento reclamando? Vou te mostrar como é um agradecimento reclamando. Jesus, obrigado por essa casa. Está com furado, a janela não está legal, a porta tem um negócio ali. Não. Já viu que tem gente que tem que arrumar desculpa para tudo na vida? Ele arruma uma desculpa para agradecer, ele chega para Deus reclamando do agradecimento. Senhor, muito obrigado pelo meu marido que ainda está bebendo, ele bebe todo dia, ele me agride. Isso não é agradecimento. Jesus não agradece, Senhor, obrigado por apenas esses 5 pães e 2 peixes que o Senhor me deu, que não vai dar nada para ninguém, mas eu vou fazer um milagre. Não é? A gente agradece às vezes reclamando. Agradecimento é agradecimento, reclamação é reclamação, não cabe. Existe um poder extraordinário na palavra. A palavra trouxe vida, a palavra criou todas as coisas. Jesus é a palavra. Haja luz, houve luz, ponto. Você pode até pensar, olhar, obrigado, Senhor, por tão extraordinários pães e peixes que o Senhor nos destes. Você pode até pensar do seu marido, você pode até pensar do seu filho, você pode até pensar do seu trabalho, mas você não pode falar. Você tem que agradecer. Já pensou que loucura? As pessoas olhando aquilo acontecendo, as pessoas não estão nem aí vendo, as pessoas estão pensando que ele é maluco, mas os discípulos, rapaz, porque até então só teve reclamação. Senhor, o que é isso para tanta gente? Senhor, a gente precisaria de muito dinheiro para comprar para toda a gente. Senhor, esses 5 pães e 2 peixes não dão para nada. O único que não reclamou até agora foi Jesus. Ele nem agradeceu o gordinho que trouxe o lanche. André nem agradeceu, ele só falou, o que é isso aqui para tanta gente? Agradeça, observe o que Jesus está fazendo. Depois, ele serve sem multiplicar. Olha o processo. Primeiro, olha os processos, volta no começo. Primeira coisa que Jesus fez, qual foi? Toma nas mãos, sem fazer o quê? Sem desprezar. Depois, agradeceu sem reclamar. E depois, serviu sem multiplicar. Tem gente que acha que a multiplicação dos pães foi assim, Senhor, obrigado por esses pães e peixes. Aí choveu do céu pães e peixes. Mas não foi assim. Jesus acabou de orar. Presta atenção, Jesus acabou de orar e nada aconteceu. Não veio uma voz do céu.
o vento não parou, a chuva não cedeu, um cego não enxergou, um paralítico não andou, não foi nada visível. Ele acabou de orar agradecendo e ele falou para os discípulos: repartam. Você pensou que loucura o que Jesus está fazendo? Porque a multiplicação começa no repartir. Eu não multiplico primeiro e depois reparto. Não, quando eu tiver eu vou dar. Você nunca vai ter. Quando o meu marido for bom eu vou profetizar. Nunca vai ser. Quando eu tiver dinheiro eu vou dar um presente para o pastor. Nunca vai dar. Quando eu conseguir organizar a minha casa, já viu que tem gente que fala assim, eu quero ir lá tomar um café na sua casa. Não, pastor, estou arrumando minha casa. Vai fazer 9 anos e a casa nunca vai estar arrumada. Porque eu nunca vi casa 100% arrumada, irmão. Se você gosta de casa, nunca vai estar arrumada. Vai ter uma pintura para fazer, vai ter uma janela para trocar, vai ter um box para colocar, vai ter um quadro para arrumar. Então não espera multiplicar para depois repartir. Primeiro eu reparto, depois eu multiplico. Primeiro eu reparto, depois eu multiplico. Então olha só, existe um processo na vida, e que eu preciso observar esse processo que está acontecendo na minha vida, e que não vai ter multiplicação se eu não perceber em que fase da minha vida eu estou. Qual que é a fase que você está hoje? Talvez você esteja na primeira fase. Jesus te entregou algo nas suas mãos, pequeno, uma pequena empresa, um pequeno sonho, um pequeno projeto, um pouco de dinheiro. E o que você está fazendo com isso? Aprende com esse processo, não despreza, valoriza. É isso que o Senhor me deu, glória a Deus por isso, está aqui o meu Fusca, Senhor, muito obrigado, agradece, para de reclamar, é o que tem, glória a Deus por isso, e reparte. A casa está pequena, chama alguém para almoçar. Não tem dinheiro, compra um presente para alguém. Não está acontecendo, abre a porta. Uma vez tinha um menino lá na igreja, que era diácono, ele estava todo enrolado com a vida. Eu falei: sabe que você está enrolado? Porque você não reparte. Você quer controlar. Quem quer controlar nunca tem para dar. E quem nunca tem para dar, nunca tem multiplicação, porque Deus não multiplica controlado. Quem é controlador? Deus multiplica de quem é liberal, quem abre. Eu nem sei, eu falei esses dias com um aí, eu nem sei como eu casei. Eu não tinha nada. Eu voltei da lua de mel, tinha geladeira, fogão, televisão, sofá. Eu falei: meu Deus, simples assim. Você fica esperando ter tudo para casar, não vai ter nada, nunca. Você fica esperando ter dinheiro para fazer uma viagem, não vai ter. Reparte, coloca nas mãos do Senhor, entrega para Ele. E os discípulos estão aproveitando isso, por quê? Porque eles vão passar por esse processo, eles vão passar por isso na vida deles. E aí vem um terceiro ensinamento, olha o verso 12. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora, juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Veja algo extraordinário que está acontecendo aqui agora. Já foi um milagre. A multiplicação já aconteceu. E agora, o que acontece? Todos, veja, está na sua Bíblia, todos estavam satisfeitos. Todo mundo encheu a pança. Todo mundo está com a barriga cheia e vai embora com a barriga cheia. Mas o que aconteceu? Sobraram quantos cestos? 12. 12 não é uma casa. Não é possível que sobrou 12 cestos à toa. Por que sobrariam 12 cestos? Por que não 15? Por que não 7? Por que não 3 mais 12? Para quem recolher 12 cestos? 12 discípulos recolherem 12 cestos. Significa que cada discípulo ficou com a responsabilidade de recolher um cesto. Mas o que ele vai fazer com esse cesto? E por que desse cesto? O texto diz assim: juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Ou seja, você tem uma multidão satisfeita, os discípulos também já comeram, mas agora nós temos 12 cestos, um para cada discípulo. Cada pessoa da multidão recebeu pão e peixe. Alguém comeu um pão e um peixe,
O mais guloso comeu 2 pães e 2 peixes. O maiorzinho comeu 3 pães e 3 peixes. Mas ninguém da multidão levou um cesto para casa. Só discípulo levou cesto para casa. E você nos pergunta, por que os discípulos ficaram com cestos? Porque os discípulos agora sabiam como lidar com um cesto. Jesus fala assim: não desperdice, não desperdice, não desperdice. Significa o quê? Agora aqueles que são aprendizes de multiplicação, aprendizes dos processos de multiplicação, são capazes de administrar aquilo que Jesus multiplicou. Porque ninguém que não passou no processo, que não experimentou a preparação, vai conseguir administrar um cesto cheio enquanto não souber lidar com 5 pães e 2 peixes. E sabe qual é o nosso erro? A gente acha que a gente vai se livrar dos problemas se o nosso salário aumentar, se a gente tiver mais tempo, se a gente vender mais coisas, se a gente trabalhar mais, fazer hora extra. A maior mentira que existe chama-se hora extra. Você faz hora extra, você paga imposto dobrado, esquece, furada. Maior mentira gospel, e não gospel, do mundo. Você vai pagar imposto dobrado e não vai valer a pena, esquece, furada a hora extra. Não, mas se eu fizer hora extra, se eu trabalhar no sábado, se eu ficar o final de semana, não vai. Porque quem não consegue lidar com 5 pães e 2 peixes, não vai cuidar de cesto. Quem não consegue multiplicar 5 pães e 2 cestos, nunca vai ser responsável por um cesto. Por que não vai ser responsável por um cesto? Porque só pode ser responsável por um cesto quem não desperdiça. E Jesus não dá dinheiro na mão de quem desperdiça. Jesus não multiplica tempo para quem desperdiça. Eu não tenho tempo para nada. Então vai aí no seu celular agora. No seu celular, se o seu celular é igual ao meu, vai ter relatório de uso. E veja quanto tempo você gastou com o aplicativo. E veja quanto tempo você ficou em outros lugares. E se você tem aplicativo da Bíblia, que hoje é desculpa, não, é porque eu leio a Bíblia no celular. Olha quanto tempo você olhou o celular. Dá uma olhada quanto tempo você gastou no aplicativo do celular da Bíblia e quanto tempo você gastou no aplicativo do celular de qualquer outra coisa, de rede social. Olha quanto tempo você gastou no aplicativo de celular de estudo, na faculdade, num treinamento, num livro de casamento, e quanto tempo você gastou vendo foto de outros casais. Aí a gente, meu casamento não vai para frente. É óbvio, você está olhando o casamento lá daquele que faz tudo, e Rodrigo Hilbert. Não vai para frente, irmão. Olha para mim. Rodrigo Hilbert pega lá, estou com um problema em casa, ele faz uma casa em cima da lâmpada para atender o problema da casa. Irmão, não vai rolar. E vou te dizer uma coisa bem séria, nem alguns pastores que estão por aí, eles vão entender a sua realidade. E a gente estava conversando lá em casa, aí a Kézia falou de uma pregadora, eu falei, ela é pregadora lá no Nordeste, numa cidade desse tamanho, ela não sabe o que é a realidade de São Paulo. Tudo isso que ela falou é lindo, lá na cidade que ela é pastora. Aqui em São Paulo a gente dorme 4 horas. Aqui em São Paulo a gente pega 6 horas de metrô, ônibus e outras coisas. Aqui em São Paulo a gente gasta uma parte da nossa vida no trânsito. Lá ela acorda de manhã, vai para a academia, eu fico olhando esses pregadores, eu falo, caramba, eu nunca vou conseguir ter essa vida. O cara acorda, toma um café e mostra ele tomando café com a família, aquele ovo estalado com bacon. Quando eu tento preparar um ovo estalado com bacon, a Kézia já está saindo para o metrô. As minhas filhas já têm que entrar na escola. Só o tempo que eu gasto entre o ovo estalado e o bacon. Aí eu falei, é lindo. Aí depois ele vai para a academia, corre na frente da praia. E aí ele chega 9 horas lá no escritório, ou 10, ou 11, porque esses caras não trabalham, né? Eles têm um tempo lá, prioridade ao corpo e tal, não sei o quê, a devocional e etc. Irmão, o senhor não respondeu os WhatsApp 9 horas da administração, dos pastores que estão desesperados procurando, da contabilidade, do setor jurídico, dos irmãos, que eu tive que colocar lá, você me manda mensagem na segunda, você vai responder, resposta automática, oi, tudo bem? Não estou disponível hoje, amanhã eu te respondo. Está lá, e eu tive que colocar assim, mensagem automática, para a pessoa não achar que eu estou respondendo direto, né? Eu já deixei automático para ela saber, eu não estou nem olhando. Porque se eu não fizer isso, irmão, é lindo nessa vida,
Existem medidas para cada um de nós. Para quem come um pão e um peixe, é um pão e um peixe. Para quem come 2 pães e 2 peixes, come 2 pães e 2 peixes. Mas quem consegue lidar com um cesto, vai ter cesto. E quem não consegue lidar com um pão e um peixe, ele nunca vai estar um cesto, porque ele não vai saber como lidar. Por isso que a maior porcaria que inventaram chama-se rede social. Porque você sempre está olhando para ela e achando que você é uma porcaria. Você rola o feed da rede social, aí tem aquela mulher escultural, você fala, meu Deus, eu nunca vou ser. De fato não vai ser. Jesus te criou assim, glória a Deus porque você é assim. A sua medida é essa. E se você souber lidar com esse pão e esse peixinho que você tem, Jesus vai te dar cesto cheio de vida, de casamento, de alegria, de abundância, de trabalho, de finanças. Ponto. Pega esses 5 pães e 2 peixes que Deus te deu hoje, dentro do seu tempo, dentro da sua família, e faz dele uma multiplicação, que daqui a pouco você vai receber cesto cheio do Senhor para administrar. Agora, se tem uma coisa legal disso, é que a multidão se alimenta, mas o discípulo administra. A multidão sempre vai ficar à espera de um milagre, mas o discípulo vai ter cesto cheio na mão para administrar. Nem sempre na nossa vida vai ter milagre de multiplicação, mas quem experimenta a multiplicação e administra bem a multiplicação, vai ter cesto cheio para o tempo que é necessário sem desperdício. A gente precisa entender os tempos, as eras. Aquele dia foi dia de multiplicação, e quantos dias tiveram mais para frente sem multiplicação? Foram 2 multiplicações só, em 3 anos e meio, 2, o resto é a administração de multiplicação. Multiplicação acontece 1, 2 vezes na vida, 3 vezes, 4, 5, o resto da vida é a administração da multiplicação. Por isso que Jesus se importa mais em ensinar os discípulos como eles deveriam lidar com aquilo que eles receberiam, do que ensinar, olha, vocês vão fazer assim, assim, bate sim, sim, salabim, bim. Jesus podia falar, diga, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, e a porta vai se abrir, e os peixes e os pães cairão do céu. Eu podia dar 5 segredos extraordinários para você ter uma vida abundante, podia ou não podia? Por isso não se engana com esses métodos milagrosos que tem por aí não, porque a maior parte da vida é aqui ó, é a administração, e esses caras estão ganhando dinheiro em cima de crente besta, sem ouvir Jesus falando assim, irmão, administra, organiza a sua casa, prepara, trabalha, e se tiver dúvida sobre isso, tem muita gente boa aqui na igreja para te dar 5 dicas bíblicas, que não vão fazer milagre no primeiro dia, mas que farão um processo na sua vida, que vai gerar uma multiplicação no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças. Olha que legal, verso 12, 13, eles juntaram o que restou, e encheram 12 cestos com as sobras. Eles juntaram o que restou, e encheram 12 cestos com as sobras. Tudo começa com Jesus falando o quê? Diga para eles se sentarem. Vocês dizem, depois repartam, depois recolham. Veja que Jesus em nenhum momento fez nada. Jesus só deu ordem. Digam, depois repartam, depois recolham. A única coisa que Jesus fez foi agradecer. Por que Jesus agradeceu e os discípulos fizeram tudo? Porque a multiplicação já estava pronta, sempre esteve pronta. Jesus não precisa profetizar aquilo que já está feito. Aquilo que não está feito é o que precisa ser dado ordem. Então Jesus dá ordem. Mandem-se assentar, repartam, recolham. Aquilo que está feito, ele agradece. A parte de Jesus na multiplicação da minha e da sua vida já está pronta, faz tempo. A parte de Jesus para o teu casamento multiplicar, já está pronto. A parte de Jesus para os seus filhos multiplicarem, já está pronto. A parte de Jesus para suas finanças multiplicarem, já está pronto. Para a sua saúde multiplicarem, já está pronto. Qual é a única parte que não está pronta? A minha.
Se eu ainda não multipliquei, sou eu ainda que não estou pronto. Então eu preciso voltar aqui para o texto e lembrar: prepare-se, sentem-se, repartam, recolham. E Jesus está te dando uma oportunidade nessa noite de fazer isso, de se preparar, de repartir e de recolher. Prepare-se, reparta, recolha. Fala comigo: prepare-se, reparta, recolha. Fala para quem está do seu lado: prepare-se, reparta, recolha. Está com o maridão ou com o filho aí perto? Fala: prepare-se, reparta, recolha. Se você é maridão, está com a esposa, aproveita e fala: prepare-se, reparta, depois eu vou recolher. Você está com um filho que quer ser extraordinário, viver multiplicação, prepare-se, reparta, recolha. Vamos orar? A gente quer orar por você. E hoje nós vamos fazer diferente. Você já entendeu? Está tudo pronto, não está? O que você vai vir fazer aqui na frente? Agradecer. Preparado? Quem está preparado? Eu estou preparado. E vou me preparar em algumas áreas. Eu já reparti, eu já dei oferta, você também já deu. Você já veio aqui na frente, vai trazer aqui. É hora de recolher, então para que recolha a gente precisa agradecer, antes de qualquer coisa. Eu quero chamar os presbíteros aqui à frente, nós vamos orar por você, pastor. Nós vamos orar por você e você vai vir aqui agradecer. Normalmente a gente faz o quê? A gente chama aqui na frente e nós oramos por você. Você vai falar: olha, hoje eu preciso que o Senhor faça um milagre. Não, hoje você vai fazer o inverso. Aquilo que você já recebeu do Senhor no céu. Pastor, meu marido ainda nos converteu. Hoje é diferente, ele já está convertido. Já está pronto no céu. A multiplicação tinha acontecido quando Jesus agradeceu? Não. Então você vai agradecer por aquilo que ainda não aconteceu na terra, mas no céu já está pronto. Então você vai agradecer: Senhor, olha, eu venho agradecer aqui porque o meu marido se converteu. Eu vim agradecer aqui porque a promoção já aconteceu. Eu venho aqui agradecer porque a dívida já foi quitada. Eu venho aqui agradecer porque a minha enfermidade eu já recebi cura. Eu venho aqui agradecer porque a minha empresa já prosperou. Eu venho aqui agradecer porque os meus filhos são abençoados. E ele vai estar chutando sua canela aqui, você vai falar: abençoado, menino extraordinário, uma menina extraordinária. É isso que você vai fazer hoje, vamos fazer isso? Sai do seu lugar, os irmãos desse lado aqui, com a diaconisa Sônia, com a diaconisa Eliana, vem cá, diácono Antônio, irmãos desse lado aqui com o diácono Antônio, faça uma fila de agradecimento aqui, ela vai te direcionar para algum dos nossos irmãos, a gente quer orar agradecendo. Traga aí, se você